Oi, tudo bem? Eu sou a Kátia, eu faço parte da equipe da Minha Biblioteca Católica. Seja muito bem-vindo ao lançamento completo do box do mês de agosto e a exclusiva aula sobre São José. Estamos vivendo um ano muito especial. A Igreja está celebrando 150 anos da declaração de São José como padroeiro universal. E para comemorar esse ano tão importante, o Papa Francisco declarou 2021 como o Ano de São José. E essa celebração não é meramente simbólica. Ela é um chamado para conhecermos o padroeiro da Igreja, a quem Deus concedeu a graça de ser chamado o Pai de Jesus. E hoje, nós queremos te levar para ter um aprofundamento na devoção josefina. Preparamos uma aula especial para você, que será ministrada pelo Padre Felipe Stout, formado em Teologia Dogmática pela Universidade de Navarra. Ele te auxiliará a desenvolver uma profunda devoção por São José, além de revelar características pouco conhecidas e exploradas. Além disso, vamos divulgar todo o conteúdo do box desse mês, que é um dos mais pedidos dos nossos assinantes. E no final do vídeo, vamos revelar uma surpresa, que irá deixar a sua experiência ainda melhor. E esse é o primeiro da série de vídeos que teremos por aqui. Então se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações e não perca nenhum dos nossos conteúdos exclusivos. Como a gente começou no YouTube há pouco tempo, tem muita gente nova chegando por aqui, que não sabe o que é Minha Biblioteca Católica. Então eu vou chamar o Elton para explicar quem somos. Olá, eu sou o Elton e vou te explicar bem rápido o que é a MBC, o maior clube de leitores católicos do Brasil. Somos um clube de assinatura de livros e todos os meses preparamos e enviamos até a casa dos nossos assinantes um box sobre um grande tema do catolicismo. Dentro do box você vai encontrar um livro principal numa edição de luxo, com capa dura e um design único, de uma beleza impactante, que sempre impressiona nossos assinantes. Esse livro vem acompanhado de brindes que vão enriquecer a sua leitura. Um livreto complementar à obra, um ícone devocional, um marca-páginas temático e outras surpresas. Desde o surgimento do clube, nossos boxes já alcançaram dezenas de milhares de famílias e nossos livros se tornaram referência editorial, tendo o apoio de professores, educadores, sacerdotes, artistas e diversos influenciadores do catolicismo no Brasil. Todo esse apoio só reforça a nossa missão de inspirar a santidade em todos os lares católicos do país. E sabendo que para alcançar a santidade precisamos ter uma vida devocional, nada melhor do que nos inspirarmos em São José, que foi um modelo de perfeição cristã, e nos aprofundarmos na devoção a ele. E para isso, eu vou chamar o Padre Felipe Stout para dar a aula sobre São José que preparamos para você. Padre Felipe, pode começar a aula. Olá, gente, tudo bom? Eu me chamo Padre Felipe e sou da Diocese de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. É um prazer estar aqui com vocês e eu gostaria de, nesse dia especial, falar sobre a devoção ao nosso querido patrono, São José. Para que a gente fale de São José e da devoção a São José, é necessário que a gente não se esqueça quem foi a pessoa que deu um grande impulso à devoção a São José, que foi Santa Teresa de Jesus, uma monja carmelita espanhola do século XVI. Esta grande santa impulsionou em todo o mundo a devoção ao nosso patrono São José. E ela deixou escrito no livro da vida, capítulo 6, versículos 6 a 8, uma importante mensagem para aqueles que abraçariam a devoção a este grande santo. Eu gostaria de ler algumas partes para vocês desse testemunho de Santa Teresa de Jesus. Ela diz assim: tomei por advogado e senhor o glorioso São José, encomendando-me muito a ele. Vi com clareza que esse Pai e Senhor me salvou, fazendo mais do que eu podia pedir, tanto dessa necessidade como de outras maiores, referentes à honra e à perda da alma. Não me lembro até hoje de ter-lhe suplicado algo que ele não tenha feito. Espantam-me muito os grandes favores que Deus me concedeu através desse bem-aventurado santo e os perigos
tanto do corpo como da alma, de que me livrou. Se a outros santos o Senhor parece ter concedido a graça de socorrer numa dada necessidade, a esse santo glorioso, a minha experiência mostra que Deus permite socorrer em todas, querendo dar a entender que São José, por ter-lhe sido submisso na terra, na qualidade de pai adotivo, tem no céu todos os seus pedidos atendidos. Não conheço nenhuma pessoa que realmente lhe seja devota e a ele se dedique particularmente, que não progrida na virtude, porque ele ajuda muito as almas que a ele se encomendam. As pessoas de oração, em especial, deviam ser-lhe afeiçoadas. Não sei como se pode pensar na Rainha dos Anjos, no tempo em que tanta angústia passou com o menino Jesus, sem se dar graças a São José pela ajuda que lhes prestou. Quem não encontrar mestre que ensine a rezar, tome por mestre esse glorioso santo, que não errará no caminho. Essas são palavras de Santa Teresa de Jesus. Veja que coisa interessante. Santa Teresa dá a São José o título de Pai e Senhor. Esses títulos eles são muito importantes, eles fazem parte de uma devoção especial a São José. Ela afirma também que ele concede, por sua intercessão, graças especiais para todas as necessidades, tanto do corpo como da alma, e que nunca falta em ajudar aqueles que a ele recorrem. E por fim, Santa Teresa indica São José de modo todo especial para aquelas pessoas que estão querendo trilhar o caminho da oração. Então essas são palavras de Santa Teresa que deram um grande impulso à devoção a São José. Nos séculos que se seguiram, era necessário uma coisa muito importante. A gente sabe que não existe devoção sem que as pessoas elas possam compreender, certo? Sem que elas possam meditar, sem que elas possam refletir sobre quem é o santo a quem elas recorrem, o que faz ou o que fez esse grande santo. Então, após Santa Teresa de Jesus, certo? Nós temos o beato Guilherme José, nós temos também São Pedro Julião Eymart, nós temos a beata Petra de São José e também nós temos Santo André Bessette. O que esses santos eles fizeram? Eles explicaram e meditaram sobre a vida de São José, sobre as glórias de São José, sobre o poder de São José. Isso que eles fizeram. E assim, a devoção a São José, ela pôde se espalhar por todo o mundo e ela pôde se consolidar também nesses nossos tempos. Esses beatos e santos tiveram um papel realmente muito importante ao transmitirem aquilo que eles meditaram, aquilo que eles adquiriram por experiência na sua devoção a São José. Uma das coisas, quiçá, mais importantes que eles fizeram foi meditar sobre a santidade e sobre a grandeza de São José. Isso, de fato, aproximou muitas pessoas a esse santo, a fim de que aquelas palavras de Santa Teresa se concretizassem. Peçam a São José, porque realmente, perante Deus, ele é um grande santo. Ele é, como ela disse, um pai e um senhor. E era preciso que não somente os detalhes da vida de São José viessem ao conhecimento das pessoas, certo? Aqueles detalhes advindos pela tradição ou por revelações particulares dos místicos,
mas de fato foi necessário que os católicos eles percebessem a grandeza de São José. E os católicos, acredito que hoje eles se tornaram grandes devotos de São José, e muitos hão de se tornar grandes devotos, porque assim como Maria foi santificada por Cristo e preparada por Ele para ser a mãe de Deus, também São José foi preparado de uma maneira toda especial pelas graças de Cristo, certo? A fim de ser o pai adotivo de Jesus e o esposo da Virgem Maria. Aqui estão os fundamentos da devoção a São José. Aqui se encontram o motivo da grandeza e da santidade de São José. Ele se tornou o pai adotivo de Jesus e foi escolhido para ser esposo virginal da Virgem Santíssima, da Virgem Maria. E não tem realmente algo maior do que isso, do que pertencer à família de Nazaré. Então vejam que coisa interessante. A medida de Jesus, certo, em sua humanidade era grande. E da Virgem Maria também, por causa de Jesus. Então a medida e a grandeza de São José, pela sua relação especial com Maria e com Jesus, também deve ser grande. O padre Antônio Royo Marim, um frei dominicano espanhol do século XX, ele afirma que, por ser São José pai adotivo de Jesus, ele teve direito de propriedade sobre o menino. E ele faz essa afirmação baseando-se num escrito de São Francisco de Sales. Então, São José, ele está à margem, ele está na beira, ele está no limite da ordem da graça hipostática, assim como a Virgem Maria. Então, ambos, Maria e José, especialmente Maria, obviamente, mas também José, participa de um modo especial da encarnação do Verbo e da graça dessa encarnação. Aí eles bebem dessa graça. Existem duas grandes graças. A graça da ordem hipostática, certo? Que é a graça que Jesus ele tem, a humanidade de Cristo tem por estar unido ao Verbo de Deus. E existe a graça do Espírito Santo, que é a graça que nós recebemos, que Maria recebeu, que São José recebeu, que nos santifica. Mas Maria e José, eles puderam participar de modo todo especial da encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, eles puderam beber dessa fonte de graça da humanidade de Jesus, que recebia graças todas especiais, que a gente chama de graça da união hipostática do Verbo de Deus. Por isso que o Antônio Royo Marim, o padre Antônio Royo Marim, ele afirma que a Virgem Maria, ela se encontra abaixo de Nosso Senhor Jesus Cristo, abaixo da humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, no céu, e acima de todos os anjos e santos. Mas ele faz também uma afirmação a qual nós não estamos acostumados a ouvir, que é a de que São José, eles também, por participar de um modo todo especial da graça de Deus, como pai adotivo de Jesus e esposo da Virgem Maria, ele também está acima de todos os santos e anjos de Deus. Por quê? Porque uma missão especial requer uma graça toda especial. E São José teve a grande missão de proteger, de cuidar
tanto do menino Jesus como da Virgem Maria. E por ser um santo tão grande e tão especial, em 1870 o Papa Pio IX, ele declara São José como patrono da Igreja, como Santa Teresa ela disse, como Pai e como Senhor. Então veja só, o Papa Pio IX, ele afirma que São José ele é Pai e Senhor de todos aqueles que pertencem ao corpo místico de Cristo, que é a Igreja. E isso não é opcional. Isso não acontece somente com aqueles que são devotos de São José, mas esse grande santo, ele é Pai e Senhor de todos os católicos, de todos aqueles que são membros da Igreja. E nós temos que nos perguntar bem, mas qual é o fundamento disso? E existem duas respostas que são, acredito eu, muito importantes. A primeira resposta consiste em nós olharmos duas figuras bíblicas, tanto a figura de Abraão como a figura de José do Egito. E a segunda resposta consiste em nós meditarmos sobre a missão de São José nessa terra. Então vamos ver os dois fundamentos da devoção a São José. Em primeiro lugar, nós temos Abraão. A Sagrada Escritura nos ensina que Abraão é o pai da fé. E se vocês já leram sobre a vida de Abraão na Sagrada Escritura, vocês vão ver que repetidas vezes Deus ele faz promessas a Abraão. E de modo todo especial nós podemos resumir as promessas que ele faz em duas. Primeiro, Deus ele diz assim a Abraão: olhe a areia do mar, é incontável, não é verdade? Sim, a areia do mar é incontável. E Deus diz: assim será a tua posteridade. Você será pai de uma multidão de pessoas. Isso logo no início, certo? Logo no início da relação de Deus com Abraão, certo? Quando ainda Abraão tem o nome de Abrão, certo? Deus ele faz essa promessa. Mas quando Abrão já recebe um novo nome, Abraão, e ele já tem o seu filho Isaque, certo? E Deus ele pede para Abraão sacrificar o seu filho Isaque, e Abraão obedece a Deus. O que acontece? Após aquele momento em que Abraão ele levanta o punhal e ele vai para sacrificar o seu filho bem-amado, e o anjo retém essa ação, certo? Porque Deus queria ver se Abraão era obediente, e foi comprovado isso. O que acontece? Deus ele faz uma nova promessa para Abraão. Ele diz: olha as estrelas do céu, você consegue contar elas? E Abraão diz: não, eu não consigo, são muitas, são milhares. Então Deus diz para Abraão: assim será a tua descendência. Vejam que coisa interessante. A promessa em que Deus ele mostra a areia do mar refere-se à descendência carnal de Abraão. E quando Deus ele mostra as estrelas do céu, Deus está se referindo à descendência espiritual de Abraão. Então vejam que coisa interessante. São José, ele recebe de Abraão
o mesmo título, o título de pai daqueles que pertencem ao novo povo de Deus, certo? A igreja. E por ser pai adotivo de Jesus, certo? Deus, ele nos entrega a São José como uma descendência espiritual, certo? Uma descendência espiritual. São José é aquele que, como intercessor, ele vai rogar a Deus por nós, a fim de que nós tenhamos fé, e mediante a fé, que é o principal, nós possamos nos unir a Jesus, e unindo-nos a Jesus, nós possamos chegar a Deus Pai. Então, nós podemos dizer que Abraão cede a São José o título de pai da fé. Agora nós temos também a figura de José do Egito. José do Egito é aquele que administrou os bens do Egito. Vocês conhecem a história de José. Ele foi vendido pelos irmãos, ele foi parar no Egito e ele se tornou o administrador do Egito, certo? Do faraó. Então, o que acontece? Acontece que quando houve 7 anos de fome em toda a terra, e isso já tinha sido revelado a José do Egito, e ele durante 7 anos, onde houve uma grande abundância de alimentos, ele tinha guardado os alimentos, porque ele sabia que depois haveria 7 anos de fome, e ele distribuiria ao povo esses alimentos. Então o povo de Israel estava passando fome, e os seus irmãos vieram pedir ao Egito alimento, a fim de que eles não morressem. E quem é aquele que cede o alimento para o povo de Deus e para todo o orbe? É José do Egito. Então, do mesmo modo, São José, ele é aquele que será o que distribui, pela sua intercessão, as graças de nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito interessante que, se nós formos observar direitinho, São José, ele, ao distribuir as graças de Deus por sua intercessão, ele, como eu disse anteriormente, acima de tudo, ele nos aproxima de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está representado no Antigo Testamento pelo trigo. São José, ele distribuía trigo ao povo. E como é que a gente chama o trigo que é juntado e feito pão? Né? A gente chama o pão vivo que desceu do céu, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no final das contas, a missão de São José é nos aproximar de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, novamente, São José, ele toma de José do Egito o título daquele que será como pai e senhor de uma multidão faminta, não de pão, mas de Deus. Tá? Agora, um segundo fundamento da devoção a São José é a sua missão, de modo todo especial, duas, certo? A primeira missão de São José foi a de ocultar a Nosso Senhor Jesus Cristo, de ser como que uma tela, um véu, até que o Filho de Deus ele pudesse se manifestar, certo? Essa foi uma das grandes missões de São José. São José, ele não só protegia fisicamente o menino Jesus, como ele o protegeu contra Herodes indo para o Egito, mas São José, ele foi aquele que era tido como o pai do menino Jesus aos olhos do mundo. E assim ele ocultava tanto a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, como o parto virginal da Virgem Maria.
E por qual motivo? Porque era necessário que, num dado momento, conforme o querer de Deus, Jesus, pela pregação e pelos milagres, ele se manifestasse e as pessoas, o escutando e vendo tudo aquilo que ele fazia, pudessem reconhecer que, de fato, ele era o Filho de Deus. E essa missão ela é muito interessante, porque apesar de nos parecer um pouco estranho, Jesus, ele no final dos tempos, nos tempos apocalípticos, nós diríamos que serão tempos de Maria e de José. Jesus, ele estará oculto no coração daqueles que creem verdadeiramente em Deus, daqueles que abraçam verdadeiramente a fé. Jesus, ele mesmo disse que no final dos tempos, será que eu encontrarei fé sobre essa terra? E José e Maria, eles ocultarão, certo? Os fiéis, certo? E os fiéis terão uma relação oculta no íntimo do seu coração com Deus. E eles serão aqueles que vão proteger, vão cuidar, vão interceder por aqueles que creram em nosso Senhor Jesus Cristo, apesar, certo, e contra as ações do mundo. Então, a missão que São José ele cumpriu há 2000 anos atrás, certo, protegendo o menino Jesus contra as ações de Satanás e contra as ações do próprio mundo que matariam o Filho de Deus, certo? Isso acontecerá também nos nossos tempos ao José proteger aqueles fiéis que crerão em Jesus contra o mundo, tá? Protegerão o pequeno Israel, como se diz na Sagrada Escritura. Segunda coisa, São José, ele foi um homem silencioso e um homem contemplativo. E a quem São José contemplava? São José olhava, contemplava o menino, o mistério de Deus escondido por trás desse menino. Então, do mesmo modo, os devotos de Maria e José, aqueles fiéis que estarão ocultos aos olhos do mundo, certo? Que terão uma fé verdadeira no seu íntimo, tá? Nos tempos obscuros, essas pessoas elas deverão imitar a São José, certo? Pelo silêncio, pela oração, pela contemplação. O mundo ele seguirá o seu caminho longe de Deus, certo? Mas aqueles homens contemplativos, homens e mulheres, eles, como São José, terão a Deus nas suas almas e serão abençoados por Deus. E a oração ela será o único meio de não se perder a fé no Deus verdadeiro. Isso é importante que a gente compreenda, certo? Que no fim dos tempos a fé ela será e crescerá através de uma vida de contemplação e de oração silenciosa. Existe a vocação dos apóstolos, que é a de aparecer, de se manifestar, de falar, tá? E no final dos tempos essa missão ela será debilitada, não por natureza, mas porque no final dos tempos a igreja fiel ela será pequena e será muito importante a devoção a São José, porque o modo de viver dos católicos será um modo josefino, certo? Um modo mariano, um modo da família de Nazaré, um modo silencioso, certo? E Deus ele vai resplandecer, certo? Por esse meio, está bem? Por fim, mais uma coisa que eu acredito que é importante
É muito bonito nós conhecermos a vida de São José, nós meditarmos sobre a devoção a esse grande santo, mas nós precisamos fazer algo, certo? Não basta somente pensar, refletir, é necessário também agir, tá? E vejam só que coisa interessante. Existem meditações sobre São José nas novenas, ou nos tríduos, ou nas trezenas que podem ser feitas por nós, certo? Então, a gente, de fato, pode levar uma vida devota a São José fazendo novenas, tríduos, trezenas, certo? Ao longo do ano, ou de modo especial, em março. Também existe uma coisa que eu gosto muito, que é da ladainha de São José. O padre Antônio Royo Marim, ele dizia que ele rezava em março, todos os dias, a ladainha São José. E eu rezo de vez em quando a ladainha de São José, e isso afervora a minha devoção a São José. Existem também orações a São José, como por exemplo o Memorale, Lembrai-vos, ó São José, que é uma oração muito bonita. Também existem consagrações a São José que a gente pode repetidas vezes fazer ao longo do ano, dizendo a São José: olha, eu sou um devoto teu, eu sou um filho teu, eu sou um servo teu, concede-me graças necessárias tanto para a saúde do corpo como para a saúde da alma. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: façam orações que manifestem a devoção de vocês a São José. É muito interessante nós sabermos que São José ele nos ajuda em todas as nossas necessidades, como diz Santa Teresa de Jesus. É muito interessante conhecer a grandeza de São José, a santidade de São José. É muito interessante ver o papel de São José, o papel que São José terá no fim dos tempos, certo? E que a devoção do final dos tempos, ela será uma devoção josefina, uma devoção contemplativa, silenciosa, de Cristo oculto na nossa alma. É muito interessante nós sabermos isso, mas nós temos que agir, nós temos que fazer algo. Então, realizem a ladainha a São José, certo? Façam de vez em quando nas vossas orações, façam orações, renovem a consagração e também façam novenas a São José, fazendo pedidos simples, certo? Pedindo pela conversão de um membro da família, olha que coisa interessante. Pedindo pela saúde de alguém e assim por diante. Muitos podem ser os nossos pedidos, principalmente aquilo que se refere à conversão e à fé. Mas a gente tem que se voltar a São José e nós precisamos de um apoio para isso. E esse apoio são as orações que foram feitas pela Igreja, por homens santos e por pessoas sábias. Então, vamos lá levar a nossa devoção a São José adiante e que Deus abençoe a você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continue acompanhando o nosso vídeo, haverá muitas surpresas, você vai gostar. Fique com Deus. Agora que você já entende a importância de ter devoção por São José e já recebeu um direcionamento de como se aprofundar nessa devoção, vem conhecer o box completo. A obra principal do box é Vida e Glórias de São José. São mais de 400 páginas para você descobrir tudo sobre a vida do esposo da Mãe de Deus. Você vai se aprofundar em temas como a infância e a juventude de São José, a nobreza de sua linhagem, sua fé e sabedoria sobrenaturais e como foi sua morte. Tudo isso direcionado para a compreensão do tamanho da sua glória no céu. Trata-se também de um livro inédito em nosso país. Essa é a primeira tradução em português dessa obra, que até então estava inacessível em nossa língua. Isso quer dizer que você finalmente terá acesso a uma das maiores biografias de São José. Nossa equipe editorial se dedicou muito para preparar essa edição, pois sabemos que para amar alguém é preciso conhecê-lo, e a vida de São José ainda é muito desconhecida por nós. Além do livro principal, o nosso box também conta com o livreto Meditando com São José. Nele você encontrará 31 meditações baseadas na ladainha de São José, incentivando a meditarmos sobre sua força, pureza
fidelidade, amor e obediência à vontade de Deus. Para complementar as meditações, você também vai receber a novena de São José. Através dela, você poderá realizar seus pedidos e agradecer as graças conquistadas, sabendo sempre que São José nunca desampara aqueles que a ele recorrem. Dentro do box, você também vai receber esse ícone e esse marca-página, juntamente com a carta de apresentação do box, tudo para deixar a sua experiência ainda mais marcante. E aí, o que você achou do box? Comenta aqui pra gente saber. Mas ei, ainda falta uma coisa. O Elton agora vai revelar qual é a grande surpresa desse mês. Chegou a hora de revelarmos a surpresa que preparamos para esse mês tão especial. Nós passamos os últimos meses trabalhando dia e noite para materializar um sonho que tínhamos há muito tempo. Isso aqui que eu estou segurando em minhas mãos é o resultado de todo esse trabalho. Nós montamos um time que se dedicou exclusivamente para produzir algo que nunca fizemos antes na história do nosso clube e que vai fortalecer a sua vida de oração. Algo que te deixará cada dia mais próximo daquele que, depois da Virgem Maria, é o maior santo da nossa igreja. Nós criamos o mais belo e completo devocionário a São José disponível em nosso país. São 576 páginas que vão te aproximar cada dia mais do patrono de nossa igreja, através de novenas, ladainhas, ofícios, tríduos, liturgia das horas, sacramentais, orações diversas e até mesmo encíclicas papais sobre São José. O devocionário traz todas as instruções que você precisa para praticar a sua devoção ao esposo da Mãe de Deus e aprender a amá-lo cada dia mais. E não é só isso. Elaboramos o devocionário de modo tão completo que também incluímos muitas orações comuns que fazem parte da nossa tradição, daquelas que podemos utilizar todos os dias, mas nem sempre nos lembramos. Boa parte das orações selecionadas estão em formato bilíngue, português e latim, para que você possa enriquecer a sua experiência devocional através do acesso às orações originais, da forma como elas foram compostas ao longo dos séculos e rezadas por milhares de santos. Não podemos deixar de falar que o nosso devocionário tem o selo Imprimatur, que é o reconhecimento oficial da igreja. Esse selo garante que você pode utilizar o devocionário com segurança nas suas orações, confiando em tudo o que você estará lendo e meditando. Além disso, essa caixa que eu segurei em minhas mãos o tempo todo não é uma caixa comum. Ela é projetada para virar uma capelinha. Você pode usar ela como enfeite para sua casa ou até como parte de um pequeno altar dedicado aos seus momentos de oração pessoal. Nós pensamos em cada detalhe, pois como eu disse, esse é mais um sonho que conseguimos trazer à realidade graças à confiança de nossos assinantes. E o melhor vem agora. Esse kit pode ser seu gratuitamente. Nós enviaremos o devocionário para todos que se tornarem assinantes anuais do clube. Eu vou te explicar como funciona. Nós temos 2 planos de assinatura, o plano mensal e o plano anual. Se você optar pelo plano mensal, garantirá o box desse mês, mas ficará sem todos os outros benefícios do nosso clube, incluindo o devocionário. Por outro lado, se você escolher o plano anual, além de garantir os próximos 12 boxes, também terá muitas vantagens. Veja quais são. Você poderá acessar o Peregrino, um aplicativo de audiobooks disponível para iPhone e Android. Nele você vai encontrar todos os livros que já publicamos e até mesmo alguns livros inéditos disponíveis em áudios de alta qualidade. Além disso, temos no app nossas jornadas, que são sequências de áudio para você viver imersões em grandes temas do catolicismo. Inclusive, os livros do box de São José já estão disponíveis lá no Peregrino agora mesmo. Além do Peregrino, ao se tornar um assinante anual, você terá acesso à loja Premium, o único lugar onde você pode adquirir nossas edições anteriores que ainda estão em estoque, reedições de livros já esgotados e kits temáticos exclusivos. A loja Premium é o lugar perfeito para você completar a sua coleção. E claro, você também vai receber gratuitamente o nosso devocionário a São José. É importante frisar que essa promoção não é somente para os novos assinantes. Se você é um assinante mensal, pode fazer o upgrade do seu plano agora mesmo e garantir também o seu devocionário. Para se tornar um assinante anual, abra a câmera do seu celular e escaneie o QR Code que está aqui na tela ou clique no primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Você será redirecionado para uma página onde poderá fazer a sua assinatura. Assinando agora, você garante que receberá o devocionário junto com o seu box de São José. Por isso, não perca tempo e venha fazer parte do maior clube de leitores católicos do país. E se você já é nosso assinante anual ou semestral, não se preocupe, você também pode garantir o devocionário.
ele já está disponível na loja virtual e com um desconto especial. E o frete é grátis. E agora a gente está chegando ao fim desse evento, mas os nossos conteúdos não param por aqui. Até porque o nosso mês está só começando. Nós separamos muitas outras novidades que vamos disponibilizar para você aqui no nosso canal do YouTube. E para ficar por dentro de tudo, é só se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações que fica aqui embaixo. E para garantir o box de São José, é só apontar a câmera do seu telefone para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Ou então clicar no link que a gente deixou disponível aqui na descrição. E foi um imenso prazer ter a sua presença aqui conosco. Que São José interceda por todos nós. Até mais!